Astenis Magalhães na área, chegou série nova, adaptação do famoso game Halo, e é lógico que eu iria trazer minha opinião sincera sobre a produção para vocês. Dito isso, let's go! Então, o que eu achei do episódio piloto? Em primeiro lugar, eu tenho que falar das referências claras que eles fazem ao game. Embora eu não tenha jogado o game, eu nunca joguei. Porém, eu conheço sim a parte pelo menos básica do game. Eu já acompanhei, fui pesquisar antes de assistir a série. Então eu consegui notar uma preocupação em trazer um aspecto fiel a essa base dos games e também dar aquela sensação ao espectador que joga de olha, eles fizeram isso, que bacana, que foi a forma que em alguns momentos ele colocava a movimentação do Masterchef. O Masterchef ele tinha ali a visão em primeira pessoa e não só isso, né? A forma que ele analisava os locais, as pessoas, fica muito semelhante quando você está realmente jogando ali em primeira pessoa, como se você tivesse com o controle na mão. Então, quando a série apresentava essa visão do personagem, você conseguia realmente ter a sensação de que estava com o controle na mão. Então, eu achei muito bacana que eles trouxeram esse aspecto. Afinal, a base da série é o game. E claro que uma adaptação não precisa seguir à risca 100% a sua base. Mas é bacana quando há um respeito e eles trazem elementos que são realmente interessantes e condizentes com a história para poder trazer assim, né, na adaptação. E eu gostei bastante disso. Sobre o roteiro, eu achei muito bom para um episódio piloto. Ele consegue introduzir ali, né, ambientar a situação dos rebeldes e porque eles veem a Union Six e os Espartas como inimigos. Isso fica bem claro ali já no início da série, mostra ali o diálogo, né, em que eles estão conversando, que toda aquela conversa de que os Espartas são o futuro da humanidade, de que eles são a salvação e que eles agora estão treinados para ajudar, eles não caem muito nesse papo, então você já consegue entender o clima de desconfiança, o clima de tensão no ar logo no início entre essas duas partes. E então o que acontece? A trama aproveita bem esses 59 minutos, porque eles conseguem desenvolver, introduzir ali a personagem da Khan, conseguem introduzir os Spartans, mostram um pouco também dos bastidores, no caso da organização responsável, tanto na parte militar como científica da série, e ao mesmo tempo apresentar o Master Chief e junto com os outros soldados ali, Espartas. Então, eles conseguem fazer tudo isso de uma forma coerente, sem deixar nada superficial e em sentido introdutório, e também consegue realmente te ambientar ali, mesmo que você nunca tenha jogado nada de Halo, mesmo que você não tenha pesquisado nada, você vai conseguir entender facilmente a história. Os efeitos especiais eu achei bons, eu achei bem satisfatórios. Só teve um momento assim de explosão que eu achei que ficou um pouco artificial, mas com relação ao resto, a parte do espaço, as naves, elas estão realmente muito bem feitas. A movimentação das naves, no caso, né, no espaço, o CGI tá realmente muito bom. E não é só isso, a fotografia e a forma que eles ambientam esses locais realmente te dá uma impressão novamente de que você está no mundo gamer. Toda a forma que é construída a nave, toda a movimentação ali dentro da organização militar, a parte do laboratório, a forma que a câmera foca nos objetos, no acessório, nas armas, eles conseguem realmente te passar a sensação desse universo. E eu achei isso muito interessante. Realmente um acerto da série quando ela consegue trazer algo para o mundo que a gente imagina que possa acontecer, mas ao mesmo tempo respeitando novamente sua base. Com relação à direção, eu achei boa também. As cenas de ação que tem, não tem muitas cenas de luta física, mas tem sequências de ação
e eu achei satisfatórias, nada assim de você dizer, uau, que cenas de ação épicas, mas elas são bem feitas, elas também te dá um ar de movimentação que lembra também os games. Também outro aspecto muito interessante é como ele já consegue pavimentar a relação da Khan com a forma em que ela vê a Unisix, a forma que ela vê os Espartas e a questão central do Masterchef mesmo. Eles conseguem montar tudo isso de uma forma realmente natural. Os atores eles conseguem cumprir esses papéis de maneira realmente satisfatória, de forma convincente. E você consegue ali, a partir do momento que o Masterchef começa a ver as memórias ali, né, da sua infância, desbloquear ali as coisas que foram apagadas, muito provavelmente é uma tática para poder a pessoa seguir as regras e realmente não se deixar levar pelos sentimentos, como eles dão a entender. Então ele não lembrava de nada e agora ele está lembrando dessa parte do passado dele e com isso ele está questionando tudo que ele já fez, ele está questionando o trabalho dele em si, e é por isso que ele ajuda a Khan. Isso é muito bem colocado em tela. Você consegue entender não só o episódio tentando explicar sem mostrar na prática. Você consegue notar isso na forma que o personagem age, na forma em que ele dialoga. Os outros personagens também que estão inseridos na trama, o chefe do exército, a cientista, a própria Khan, todos eles têm uma linha de diálogo, tem um momento ali que contribui para você conseguir entender o que é que está acontecendo com o Master. Então, a série consegue realmente você sair de um ponto que você entende que ele é só um soldado de elite, claro, mas só um soldado seguindo ordens, até uma pessoa que começa a questionar seu mundo em volta e por isso ela começa a tomar ações que para ela até não fazem muito sentido ainda. Notem que no final da série, se você ainda não assistiu, agora tem spoilers, no final do episódio piloto, ela pergunta, a Khan pergunta, por que você está me ajudando? E ele diz, eu não sei. Ele está fazendo isso porque ele percebeu que tudo que ele trabalhou esse tempo todo pode ter um viés muito diferente do que era permitido a ele imaginar, na verdade. Porque eles não têm uma liberdade de pensamento, eles não agem por conta própria. Vocês podem observar que todos os outros ali seguiram a ordem da cientista, apesar das ordens do exército. E eles são fiéis a ela e ao líder. Então, o que acontece? Eles seguem uma matriz, eles seguem ali uma base de raciocínio. Então, por isso, eles acabam ali agindo no automático. Note que o Master, ele diz a Khan que ele também sentiu que a sua mãe não era uma ameaça. Mas mesmo assim, ele executou a ordem. Mesmo assim, ele executou a ordem. Porque era o que tinha sido mandado para ele fazer. Então, ele fez. Só que a partir do momento em que ele teve contato com aquele artefato misterioso, desbloqueou todas essas memórias, todos esses fragmentos no caso, né? Que apesar de pequenos, já transforma a mente dele pra caramba e ele começa a enxergar o mundo de uma maneira diferente, como se tivesse tirado uma venda de seus olhos, faz com que ele já tome decisões completamente diferentes e uma delas é ignorar a ordem de executar a Khan. Então a série ela consegue fazer tudo isso de uma forma muito orgânica. Eu realmente consegui entender todos os pontos ali, consegui entender de forma, claro, introdutória, afinal é episódio piloto, mas de forma satisfatória as motivações, o que leva cada um a fazer o que está fazendo ali. Eu consegui captar tudo isso dos personagens principais de uma forma realmente que é muito rara em episódios pilotos. Então, quando a produção consegue fazer isso, é porque ela cumpriu bem seu papel, é porque a direção, junto com o roteiro, conseguiu criar algo que consiga introduzir conceitos, mostrar ação e, ao mesmo tempo, desenvolver o personagem e as suas histórias e conectar tudo isso. Então,
realmente tá de parabéns. Eu já tinha uma expectativa, eu já tinha uma certa expectativa boa com relação ao projeto, porque eu assisti o teaser, inclusive eu reagi aqui no canal, e eu achei interessante, mas o episódio, ele foi mais além das minhas expectativas, porque eu achei que seria algo legalzinho e tal, e foi realmente algo excelente. Então eu estou hypado mesmo para o segundo episódio. E você, já assistiu o episódio? Gostou do que viu? Se você é fã da série de games, acha que eles desvirtuaram, mudaram muita coisa, ou tudo que está apresentado aqui vale a pena ter sido mudado? Comentem. Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal, ativar notificações e claro, não deixar de me seguir nas redes sociais para ficar ligado em tudo que acontece na cultura pop. Até a próxima, como deve ser.